Donald, I will show you the land of the samba. Samba? What samba? Ah, the samba. As revelações feitas pelo The Intercept Brasil escancaram a cada semana o que muitos já sabiam desde 2014 em relação à atuação criminosa da Lava Jato, mas para o que não haviam provas plenas agora disponibilizadas. Já nas primeiras revelações do site, consta que tem muito ainda a ser revelado, aparece com muita força a articulação com os Estados Unidos, a falsificação de provas, a seletividade política e ideológica e a tentativa de derrubar forças que não estão alinhadas com os Estados Unidos, conquistar mercados também para a atuação de empresas dos Estados Unidos, se apropriar das reservas do pré-sal, etc. É uma podridão total que vai ficar cada vez mais evidente à medida que os diálogos forem sendo divulgados. Isso só não acontecerá, talvez, se prenderem a equipe de jornalistas do site, conforme rumores que circulam por aí nos dias recentes. Se o país não estivesse sob um processo de golpe, obviamente essa operação seria imediatamente interrompida e todos os responsáveis iriam para a cadeia. Como o material até agora divulgado é uma pequena fração do volume imenso de dados de posse do site, pelo menos é o que se fala, é fácil prever, por exemplo, que a participação decisiva dos Estados Unidos no golpe deverá ficar cada vez mais evidenciada. Nos anos anteriores ao impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o Brasil havia tomado iniciativas que entraram em rota de colisão com os interesses do Império. Por exemplo, a aproximação soberana com os vizinhos sul-americanos, fortalecimento do Mercosul, que agora foi esvaziado, ingresso no BRICS, votação da lei de partilha em 2010, o projeto de fabricação do submarino nuclear em parceria com a França e assim por diante. No Brasil, o pré-sal foi a motivação principal da cobiça imperialista. Possíveis 300 bilhões de barris de petróleo, cerca de 80 bilhões, inclusive já comprovados, que mudaram a inserção internacional do Brasil na produção de energia. Mas, como se sabe, o interesse dos Estados Unidos no golpe não é só petróleo, que costuma, aliás, tomar por bem ou por mal através da sua violenta máquina de guerra. Esse interesse está também relacionado com as reservas de água existentes na região, com o conjunto de minerais do subsolo brasileiro, toda a biodiversidade da Amazônia. Os Estados Unidos e a Europa enfrentam, como se sabe, grave falta d'água. A maioria dos seus rios já está contaminada. A Operação Lava Jato, na verdade, é um cavalo de Troia a serviço dos Estados Unidos, deliberadamente dizimou parte da construção civil brasileira, fechando empresas e prendendo seus executivos em nome do combate à corrupção. Um dos impactos diretos da operação, tudo indica que foi feito de forma deliberada, foi a demolição da economia brasileira. Segundo o estudo da consultoria Go Associados, somente em 2015 a Lava Jato teria causado uma redução do PIB da ordem de 2,5%. Conforme a análise de vários economistas, as decisões da operação golpista geraram de 5 a 7 milhões de desempregados somente nos anos de 2015 e 2016. Travestida de uma operação contra a corrupção, a Lava Jato mostrou a ira contra estratégias de desenvolvimento nacional, políticas de conteúdo local, utilização dos recursos do pré-sal para a saúde e educação, como estava previsto. Foi uma estratégia de interrupção de uma experiência de desenvolvimento nacional soberano, que apesar das suas muitas limitações, levou à menor taxa de desemprego da história do país e estava estabelecendo condições mínimas para o país começar a enfrentar o problema do subdesenvolvimento. A partir do golpe em 2016, os ataques foram os mais duros já registrados na história do país. Foi um dos objetivos do processo. O conjunto de atrocidades contra a população brasileira, especialmente contra os seus segmentos mais pobres, mais vulneráveis, significa, na realidade, uma regressão ao século XIX no referente aos direitos sociais e trabalhistas. O que já foi roubado dos trabalhadores de 2016 para cá, com o aumento da pobreza, com a liquidação da renda e dos salários, com a redução do mercado consumidor interno, com a destruição dos direitos sociais trabalhistas e com a liquidação de qualquer vestígio de bem-estar social, são centenas de ações nesse sentido, tornam os valores estimados como provenientes da corrupção no Brasil, que tanto alimentaram
a farsa da Lava Jato durante muitos anos, meros trocados. Este processo todo de farsa para destruição de um país é um crime neoliberal que dificilmente poderá ser repetido no Brasil nas próximas décadas.